16 de março de 1978, Via Fani, Roma. O Fiat 130 azul de Aldo Moro avançava pela Via Trionfale, seguido pela escolta oficial. Eram 9h02 da manhã. No banco traseiro, o ex-primeiro-ministro revisava documentos para mais um dia decisivo no parlamento italiano. Em 8 minutos, ele estaria nas mãos das Brigadas Vermelhas, o grupo terrorista mais temido da Europa. 5 homens da escolta morreriam em uma emboscada militar perfeita. E Aldo Moro desapareceria por 55 dias, vivo, enviando cartas desesperadas que chocariam a nação. Como terroristas conseguiram sequestrar um dos políticos mais protegidos da Itália? Por que o governo se recusou a negociar mesmo com as súplicas de Moro? E qual foi o erro fatal que selou o destino do estadista? Fique até o final para ver as imagens reais do sequestro e descobrir a carta final que Moro escreveu momentos antes de ser executado. Antes de começarmos, estamos rumo à meta de 1 milhão de inscritos. Parece distante, mas com a sua ajuda, podemos chegar lá. Inscreva-se agora, deixe seu like e faça parte dessa história. Cenário conturbado e o surgimento de Aldo Moro. Para compreender a morte de Aldo Moro, é preciso voltar à Itália de 1978. Não apenas no sentido cronológico, mas mergulhar no clima de um país esgotado, em crise profunda, que parecia viver uma guerra civil silenciosa, travada nas sombras das instituições e nas vielas das grandes cidades. Não se tratava de meras disputas entre partidos ou divergências ideológicas típicas de uma democracia saudável, mas de um confronto brutal entre visões antagônicas de mundo. A Itália, naquele momento, era um território partido em 2 por linhas invisíveis, ideológicas e armadas, onde a política havia deixado de ser diálogo para se tornar combate, literal e letal. Enquanto o cotidiano da população seguia, ao menos em aparência, com cafés servidos nas esquinas, programas de auditório na televisão e crianças indo para a escola, uma atmosfera densa e opressora pairava sobre o país. Era o auge dos anni di piombo, os temidos anos de chumbo, um período em que o som de sirenes e tiros já não causava alarme, mas resignação. O chumbo das balas, o estilhaço das bombas e o peso do medo tornaram-se parte do tecido social, corroendo lentamente qualquer sensação de normalidade. A violência política havia se tornado uma rotina tão banal quanto o trânsito caótico de Roma ou os sinos das igrejas ao meio-dia. As manchetes dos jornais deixavam de ser eventos extraordinários. Uma bomba em uma agência bancária, um professor universitário assassinado a queima-roupa, um político sequestrado ao sair de casa. As cidades italianas viviam uma tensão permanente, como se cada esquina pudesse esconder uma emboscada. Viver na Itália significava, naquele tempo, experimentar a angústia como parte da existência. Imagine, por um instante, uma realidade em que caminhar por uma estação de trem requer mais do que atenção, exige coragem, onde qualquer pacote abandonado pode esconder uma tragédia, onde reuniões de trabalho e aulas universitárias podem ser interrompidas por tiros. Sair de casa se tornava um ato quase heróico e voltar era uma dádiva. O medo, antes episódico, transformara-se em uma companhia constante, moldando comportamentos e decisões, influenciando até os mínimos gestos do cotidiano. Não se tratava mais de saber se haveria um novo atentado, mas quando, onde e contra quem. Havia uma sensação generalizada de que a vida era vivida por um fio, sob o olhar impotente de um Estado vacilante e de forças subterrâneas que agiam com liberdade assustadora. A Itália se tornara um campo minado de antagonismos ideológicos, com ruas divididas por trincheiras simbólicas, onde toda conversa era politizada, todo ato passível de suspeita e toda autoridade, um alvo em potencial. Entre 1969 e 1983, essa guerra subterrânea, mas sangrenta, deixou marcas profundas. Mais de 12.000 atentados, centenas de sequestros, sabotagens e execuções. O saldo era estarrecedor. Mais de 800 mortos e cerca de 3.000 feridos. Números que poderiam ser associados a um conflito militar aberto, mas que ocorreram no seio de uma democracia ocidental. A 7ª economia do mundo à época, integrante da OTAN,
com parlamento ativo e eleições regulares. Cada vítima tinha nome, rosto e história. Juízes que ousaram enfrentar o crime organizado, jornalistas que expuseram conexões perigosas, trabalhadores comuns atingidos por estilhaços de ódio. Um país dilacerado, onde a morte deixava de ser exceção e se tornava uma linguagem da política. De um lado do espectro, a extrema-direita sonhava com um retorno autoritário, muitas vezes inspirado em fantasmas do passado fascista. Grupos como Ordine Nuovo, a Vanguardia Nazionale e os núcleos armados revolucionários ENAR espalhavam terror com atentados de alto impacto, mirando a população civil para provocar pânico e justificar a repressão. A estratégia era clara: gerar instabilidade suficiente para desacreditar a esquerda e forçar uma virada autoritária. A bomba na Piazza Fontana em 1969, que matou 17 pessoas, abriu esse ciclo. O ataque à estação de Bolonha, em 1980, com 85 mortos e mais de 200 feridos, foi o clímax dessa lógica macabra. Do outro lado, a extrema-esquerda também não poupava sangue. Seu rosto mais notório eram as Brigate Rosse, as Brigadas Vermelhas, mas havia dezenas de outros grupos menores, igualmente radicais. Para esses militantes, o sistema era irreformável e a única saída estava na revolução armada. Sequestravam empresários, assassinavam figuras públicas e atacavam sedes de partidos, tribunais e delegacias. Buscavam uma ruptura total, um colapso do Estado burguês e sua substituição por uma utopia comunista conquistada pela força das armas. Para eles, a democracia era uma farsa a ser demolida e a violência um instrumento legítimo de transformação. Apesar de suas bandeiras opostas, os dois extremos partilhavam algo essencial: o desprezo absoluto pelas regras do jogo democrático. Ambos enxergavam nas instituições não um campo de disputa, mas um obstáculo, um inimigo a ser destruído. A direita sonhava com o regresso da ordem pela força, a esquerda com o advento de um novo mundo pela destruição do velho. E nesse cenário, onde a moderação era vista como fraqueza, qualquer tentativa de diálogo parecia ingênua, se não traidora. Foi nesse contexto que surgiu a figura de Aldo Moro. Moro não era um político qualquer. Era visto como o símbolo de uma política diferente, silenciosa, paciente, diplomática, marcada pela busca do diálogo e do entendimento entre opostos. Jurista de formação, católico fervoroso e homem de princípios firmes, ele acreditava que a saída para a crise da Itália passava pelo encontro e não pelo confronto. Sua habilidade singular era fazer convergir forças contraditórias sem jamais abrir mão de seus valores essenciais. Para muitos, um mestre da moderação. Para outros, um negociador ambíguo demais para tempos tão violentos. Durante décadas, Moro fora a peça-chave da democracia cristã, o partido que governava a Itália desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Ele era o artífice dos grandes acordos parlamentares, o arquiteto das coalizões mais improváveis. Seu nome inspirava respeito, mas também desconfiança, especialmente entre aqueles que temiam que seu talento para o diálogo pudesse abrir portas para o que a Guerra Fria mais temia: a aproximação do Partido Comunista ao centro do poder. E foi exatamente isso que, em 1978, ele tentou concretizar: propor o chamado compromisso histórico, uma aliança inédita entre a democracia cristã e o Partido Comunista Italiano, PCI, liderado por Enrico Berlinguer. O objetivo era integrar o PCI no jogo institucional, evitando sua marginalização e, assim, enfraquecendo os extremos radicais. Era uma tentativa audaciosa de pacificação nacional, uma ponte entre mundos adversos. Berlinguer, por sua vez, havia promovido uma guinada no PCI. Defendia um socialismo democrático, desvinculado da tutela soviética, comprometido com a institucionalidade e o caminho pacífico. Mas, para muitos, sobretudo nos bastidores da política internacional, em Washington e em outras capitais ocidentais, um comunista, mesmo moderado, permanecia uma ameaça inadmissível. A simples possibilidade de sua entrada no governo de um país-chave da OTAN era vista como uma linha vermelha que não podia jamais ser cruzada. Moro sabia que caminhava sobre um terreno traiçoeiro, enfrentava pressões intensas de aliados ocidentais, advertências variadas das forças militares, ameaças veladas de diplomatas.
Disse que Henry Kissinger teria feito um alerta direto. Se continuar por esse caminho, você pagará um preço pessoal altíssimo. Mas Aldo Moro se manteve firme, decidindo não recuar. Sua aposta era clara. Ou a democracia italiana se reinventava, ou seria esmagada entre os dois extremos radicais. Mas a história é impiedosa com aqueles que ousam desafiar seus limites prematuramente. Na manhã do dia 16 de março de 1978, Roma despertou sob um céu claro. Era o dia da posse do novo governo de Giulio Andreotti, que pela primeira vez, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, teria o apoio formal do PCI no parlamento. Um marco histórico que para uns representava esperança e para outros era o prenúncio de um grande desastre. Aldo Moro levantou cedo, como sempre fez. Vestiu-se com sua elegância habitual, tomou café, revisou documentos, leu os jornais. Seus olhos refletiam uma mistura inquietante de cansaço e firme determinação. Às 8h55, desceu as escadas de sua casa, onde 5 homens experientes, escolhidos para protegê-lo, já o aguardavam. Oreste Leonardi, Domenico Ricci, Giulio Rivera, Francesco Zizzi e Raffaele Iosino. Até então a rotina parecia seguir sua normalidade, mas a verdade é que nada naquela manhã seria comum. Às 9h02, quando o comboio entrou na Via Fani, tudo mudou. Um Fiat 128 branco bloqueou a passagem, era o sinal para o ataque. De pontos estratégicos, homens armados surgiram, vestidos com uniformes da Alitalia, mas não eram pilotos ou comissários. Eram soldados de uma guerra invisível, membros das Brigadas Vermelhas. O ataque durou menos de 2 minutos. Metralhadoras Beretta M12 dispararam rajadas certeiras atingindo os carros. Os agentes da escolta foram mortos ali mesmo, com uma frieza calculada. O sangue escorreu pela rua, vidros estilhaçados caíram ao chão, corpos tombaram e um silêncio assustador tomou conta do local. Moro foi arrancado do banco traseiro do carro, ileso, porém confuso e atônito. Foi empurrado para dentro de um Fiat 132 azul metálico, que sumiu rapidamente pelas ruas de Roma. O chão da Via Fani ficou coberto de corpos, sangue, papéis espalhados, pastas abertas. Um jornal voou e pousou no rosto de um dos mortos. Era a cena de um país assassinado à luz do dia. Moradores abriram janelas, observavam em choque. Curiosos chegaram, policiais correram para o local. Uma senhora chorava, um idoso ajoelhava-se no meio da rua, sem entender. Vozes sussurravam incrédulas. Era o Moro, né? Sim, claro que era. Era o Moro do Vaticano. Ali a Itália parou. O coração político da República havia sido arrancado, deixado sangrando no asfalto. O que começava ali não era um simples sequestro. Era o início de um ritual sombrio e violento. Um processo lento, brutal, que colocaria toda a nação diante do espelho, obrigando-a a confrontar seus próprios demônios. O sistema contra Aldo. Enquanto Roma era paralisada com a notícia do sequestro, Aldo Moro iniciava uma jornada sombria que duraria exatamente 55 dias, um cativeiro que se transformaria num dos maiores dramas políticos do século XX. Era 16 de março de 1978. A cidade, habituada ao ritmo barulhento da política, ao tilintar de xícaras nos cafés e ao burburinho dos corredores parlamentares, mergulhava num silêncio estranho, quase litúrgico. Carros ainda circulavam, senadores ainda discursavam, mas pairava no ar uma sensação de suspensão, como se o tempo tivesse sido interrompido. Nos bastidores do poder, entre sussurros e olhares desviados, instalava-se uma névoa de incerteza. Ninguém sabia ao certo quem estava no controle, se o Estado ou a história. A notícia se espalhava como um vendaval. Em poucos minutos, redações entraram em frenesi. Políticos se enclausuraram em gabinetes, serviços de segurança entraram em alerta máximo. Mas apesar da agitação, tudo era nebuloso. Havia sangue na Via Fani, 5 agentes mortos, um carro crivado de balas e o homem mais importante da política italiana havia simplesmente desaparecido. A luz do dia ainda se espalhava pelas ruas da capital quando o país inteiro começou a compreender que algo muito além de um simples atentado havia ocorrido. Era uma ruptura.
um rasgo no tecido da ordem democrática. Moro, presidente da democracia cristã, ex-primeiro-ministro, figura central do sistema político italiano desde os anos 50, havia sido arrancado de sua rotina diária com precisão militar. Sua captura fora executada por um comando das Brigadas Vermelhas, grupo terrorista de extrema esquerda que se autodenominava Braço Armado da Revolução Proletária. Mas o que se colocava em questão naquele momento ia além da violência armada. Era a própria estabilidade institucional da Itália que cambaleava. Transferido 2 vezes de carro, enrolado em cobertores como um fugitivo vencido, Moro foi finalmente conduzido a um apartamento simples, escondido num bairro periférico, Trullo, na via Camillo Montalcini, número 8, apartamento 1. Um endereço como qualquer outro, indistinguível entre os prédios de concreto e as fachadas desgastadas de Roma. Era essa banalidade arquitetônica que o tornava ideal para o sequestro, invisível pela normalidade. Lá, as Brigadas Vermelhas haviam preparado um cômodo oculto, separado do restante da casa por uma parede falsa. Era pequeno, abafado, sem janelas. Apenas 2 metros de comprimento por 90 centímetros de largura. Um colchão fino, uma lâmpada fraca e o som abafado da cidade lá fora. Para um homem como Aldo Moro, que passara décadas cercado por livros, por ministros, por salões de governo, aquele espaço era mais do que um cárcere físico. Era uma cápsula de silêncio. Um lugar sem tempo. Um purgatório político onde ideias seriam testadas e valores colocados à prova. Naquele mesmo dia, às 10h10, os terroristas ligaram para a agência de notícias ANSA, em greve naquele momento, e ditaram um comunicado com frieza calculada. Esta manhã sequestramos o presidente da democracia cristã, Aldo Moro, e eliminamos sua escolta. Comando: teste de couro do Conselho. Assinado: Brigadas Vermelhas. Não era uma simples reivindicação, era uma declaração de guerra, um manifesto de ruptura. Ao capturar Moro, as brigadas haviam desferido um golpe simbólico profundo. Atacavam o centro do poder no exato momento em que o estadista negociava a aproximação histórica entre a democracia cristã e o Partido Comunista, um gesto inédito no Ocidente, temido por Washington, observado com cautela por Moscou e detestado por extremistas de ambos os lados. Na mente dos brigadistas, Moro não era um reformador, era um traidor. Alguém que, ao propor o compromisso histórico, camuflava o velho sistema burguês sob uma nova linguagem. Para eles, ele era a face serena da opressão e precisava ser exposto, julgado e destruído. Coube a Mário Moretti, líder da operação, o papel de algoz intelectual. Durante o cativeiro, Moro foi submetido a longos interrogatórios gravados. Queriam transformá-lo em réu, confesso do sistema que combatiam. Esperavam encontrar um homem em ruínas, desmoralizado, mas encontraram o contrário, um pensador preciso, metódico, resiliente. Mesmo fragilizado, Moro argumentava com lógica, enfrentava os chavões revolucionários com calma e respondia às acusações com a serenidade de quem conhecia as entranhas do poder italiano. Não se limitou à defesa. Em meio ao cativeiro, revelou algumas verdades bastante incômodas. Falou sobre a existência da Gladio, uma organização secreta financiada pela OTAN, criada para resistir a uma eventual invasão soviética, mas usada para infiltrar a política interna e sabotar o avanço da esquerda. Mencionou a Loja P2, uma fraternidade maçônica obscura, infiltrada nas forças armadas, na imprensa e nos serviços secretos. Revelações que não apenas surpreenderam, mas assustaram, porque vinham de alguém que falava com conhecimento direto, e porque desvelavam um submundo de conexões clandestinas que escapava até mesmo à imaginação dos mais paranoicos. Durante 55 dias, Moro escreveu 86 cartas. Foram súplicas e reflexões, desabafos e advertências. Escreveu à esposa Eleonora, ao Papa Paulo VI, a ministros, ao parlamento e até mesmo aos homens que haviam o sequestrado. Cada palavra era um retrato de sua dignidade, mas também de sua crescente angústia. Em todas as linhas havia um apelo: salvem a minha vida, mas também salvem a alma da Itália. Em uma das cartas mais dolorosas, dirigida a Benigno Zaccagnini, que era o líder da democracia cristã, Moro escreve:
Eu lhe peço, com todas as minhas forças, que rompa o cerco infernal da hipocrisia e da indiferença. Mas o cerco estava fechado. O governo italiano, liderado por Giulio Andreotti e com o apoio do então ministro do Interior Francesco Cossiga, adotou a chamada linha da firmeza: não negociar com terroristas, nenhuma concessão, nenhuma troca, nenhuma comunicação oficial. O Estado precisava afirmar sua força, custe o que custar. Em meio à tensão, os Estados Unidos acabaram enviando a Roma um emissário especial, Steve Pieksenik. Ele era especialista em psicologia estratégica e guerra de informação. Sua orientação era clara: mostrar fraqueza seria perigoso. Pieksenik aconselhou que se evitasse qualquer gesto que pudesse ser interpretado como hesitação. Mais tarde, ele mesmo reconheceria: foi a primeira vez que sacrifiquei a vida de um homem para salvar a estabilidade de um Estado. Do outro lado, o Papa Paulo VI fez o que pôde. Ele escreveu ao grupo armado, se ofereceu publicamente para pagar o resgate, com incríveis 10 bilhões de liras. Suas cartas eram comoventes, humildes, quase desamparadas. Mas nada disso foi o suficiente. Nenhuma negociação foi aceita, nenhum canal foi aberto. A resposta institucional era o silêncio, um silêncio disciplinado, mas ensurdecedor. E então surgiram as coincidências. Sinais, informações abafadas, dúvidas que ainda hoje ecoam como assombrações. O juiz Ferdinando Imposimato, que acabaria investigando o caso, revelou que a Gladio tinha conhecimento prévio sobre a operação das brigadas. Sabiam, mas não impediram. Um grupo de resgate foi formado, mas a missão foi cancelada. O comitê de crise, criado especialmente para lidar com o caso Moro, era composto por 6 membros, todos, mais tarde, revelados como integrantes da loja P2, a mesma P2 mencionada por Aldo em suas cartas. Era como se as instituições que deveriam salvá-lo estivessem infiltradas pelas mesmas forças que ele denunciava, como se o próprio Estado estivesse dividido entre salvar o homem ou eliminá-lo por conveniência. E então veio o episódio quase surreal. Em abril, um grupo de acadêmicos, entre eles Romano Prodi, futuro primeiro-ministro, participou de uma sessão espírita. Invocaram o espírito de Giorgio La Pira, e este, segundo relataram, teria pronunciado 3 palavras: Gradoli, Viterbo, Bolsena. Levaram a informação às autoridades. As buscas se concentraram na cidade de Gradoli, sem sucesso. Mas semanas depois, uma coincidência ainda mais perturbadora. Por conta de um simples vazamento de água, bombeiros invadiram um apartamento na Via Gradoli, em Roma. E ali encontraram armas, documentos, panfletos, um verdadeiro arsenal das Brigadas Vermelhas. Quando Eleonora Moro perguntou se havia uma rua com esse nome na capital, responderam que não. Mentiram. Uma rua, um endereço, um esconderijo, ocultado por conveniência ou por cumplicidade. Esses gestos, essas omissões, essas falhas tão oportunas, a lentidão deliberada, o silêncio ensaiado. Tudo isso formou, ao longo dos dias, uma rede de sombras que paira até hoje sobre o caso Moro. Uma névoa que nem os livros de história conseguem dissipar por completo. Porque, no fim, talvez a pergunta nunca tenha sido onde Aldo Moro estava, mas se realmente queriam encontrá-lo. Antes de continuarmos com o conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu gostei. Se você realmente quer apoiar o nosso trabalho, comente: quero mais histórias. Isso nos motiva a continuar produzindo e ainda ajuda nossos vídeos a alcançarem mais pessoas, combinado? Agora que os recados foram dados, respire fundo e vamos descobrir o desfecho dessa história. A morte do ex-primeiro-ministro. Após várias semanas exaustivas de interrogatórios, debates ideológicos acalorados e uma tensão crescente que corroía as paredes daquele apartamento, as Brigadas Vermelhas chegaram a uma decisão que já se desenhava como inevitável, irreversível. O cativeiro de Aldo Moro não era mais apenas uma prisão física, mas um campo de batalha onde ideologias se chocavam e o futuro da Itália pendia por um fio. Nas últimas cartas que foram enviadas, a transformação do homem que outrora implorava pela própria vida se fez patente.
Aldo Moro abandonou todos os apelos emocionais, aquele tom suplicante de um homem em desespero. Sua pena tornou-se afiada, precisa, quase cirúrgica. As palavras carregavam um peso, uma clareza desconcertante. Giulio Andreotti, símbolo máximo da democracia cristã que Moro ajudou a construir, se tornaria seu alvo principal. Em uma dessas cartas, morria a esperança e nascia a acusação. Com a minha morte, você será o dono sem humanidade da nova democracia cristã. Não era um mero desabafo, mas uma análise lúcida e dura do cenário. Moro via sua própria morte como um elemento calculado dentro de um jogo político muito maior, um tabuleiro onde sua ausência selaria a vitória das forças conservadoras, fechadas ao diálogo e refratárias a qualquer mudança. Seu assassinato não seria apenas um ato de violência, mas o golpe final no chamado compromisso histórico com os comunistas, uma aliança inédita que ameaçava o establishment tradicional. A morte dele fortaleceria os bastiões do cinismo, da desconfiança institucional e da rigidez política que, até então, dominavam a República Italiana. No texto de sua última carta, um gesto desesperado e radical, Aldo Moro renunciou a todos os seus cargos públicos. Desvinculou-se por completo da democracia cristã, quase como se apagasse sua própria existência do palco político. Era um sinal claro de que ele não mais se via como peça daquele jogo sujo, como se dissesse, eu já não represento ameaça alguma. Era uma tentativa final de neutralizar os argumentos daqueles que temiam que sua libertação, de alguma forma, pudesse desestabilizar o delicado equilíbrio da República. Mas nem essa renúncia acabaria tendo força suficiente para impedir o que ainda estava por vir. Décadas depois, em 2008, uma revelação chocou ainda mais a história daquele sequestro e morte. Cláudio Signorilli, então vice-secretário do Partido Socialista, revelou que, pouco antes do assassinato, uma negociação real estava prestes a acontecer. Amintore Fanfani, uma das figuras mais influentes da democracia cristã, havia sinalizado a abertura de um canal de diálogo humanitário com as Brigadas Vermelhas, um gesto raro e carregado de esperança. Apenas 3 pessoas tinham conhecimento dessa tentativa: Fanfani, Bettino Craxi, líder do Partido Socialista, e aqueles que clandestinamente ouviam suas conversas. Mas, ironicamente, na manhã seguinte a essas conversas silenciosas e cheias de tensão, Aldo Moro já estava morto. Para Signorilli, aquilo não foi simplesmente um ato desesperado das Brigadas Vermelhas. Era uma interferência externa, um veto invisível, mas contundente, vindo de forças muito além do conflito armado. Alguém ou alguma potência não permitiu que Moro saísse vivo daquele cativeiro, não por medo dele, mas pelo risco que representava para os interesses de um sistema muito maior. Já na manhã do fatídico 9 de maio, enquanto Roma despertava lentamente em meio à angústia e à resignação, Moro foi informado de que seria libertado. Ele entendeu, com a lucidez firme de quem já havia atravessado noites insones e dias sem esperança, o significado cruel daquele anúncio. Aos 61 anos, com o corpo já fragilizado pelos dias em cativeiro, ele não alimentava mais ilusões. Entre 7 e 8 horas da manhã, ele foi colocado no porta-malas de um Renault 4 vermelho, dentro de uma garagem fria e abafada. Mário Moretti, o rosto sombrio da operação, cobriu-o com um cobertor, um gesto que parecia antecipar a sentença final, como se já preparasse um cadáver antes mesmo de executar a morte. Em seguida, sacou a pistola e disparou 12 vezes contra o peito de Moro. 12 tiros, um número que ultrapassa a necessidade, uma assinatura cruel, um ato pensado para deixar uma marca indelével. O carro foi abandonado na Via Caetani, uma rua estreita e quase banal, mas carregada de simbolismo. Situada entre a sede da democracia cristã e a do Partido Comunista Italiano, a Via Caetani tornou-se palco silencioso da sepultura simbólica do compromisso que Moro buscava consolidar. Morreu ali, entre os 2 polos que ele tentou unir, como se a mensagem fosse clara. A tentativa de reconciliação nacional foi enterrada ali mesmo. Mas após o choque da tragédia, emergiram os escombros da verdade, fragmentos dispersos e difíceis de juntar, fragmentos como os trechos do chamado Memorial de Moro, escritos durante o cativeiro. Nele, Moro expunha detalhes que estremeceriam qualquer sistema.
Denunciava a existência da Gladio, uma rede secreta da OTAN atuando em solo italiano para combater ameaças comunistas, mas também manipulando a política interna. Revelava o papel da loja P2, a obscura e poderosa fraternidade maçônica que infiltrava o Estado em todas as suas camadas. E denunciava o financiamento norte-americano à democracia cristã, com toda a sua maquinaria de desinformação e manipulação, conhecida como estratégia da tensão. De acordo com o jornalista Marcelo Coppetti, o general Carlo Alberto Dalla Chiesa, sob ordens de Lício Gelli, o venerável da P2, recolheu parte desses documentos antes da chegada da polícia ao local do sequestro. Esses papéis foram entregues diretamente a Giulio Andreotti, mas o destino deles permanece um mistério até hoje. Silenciados, ocultados. Anos depois, em 1990, durante reformas em um apartamento da Via Montenevoso, outras 220 páginas do memorial foram encontradas por acaso, escondidas atrás de uma parede falsa. Ainda assim, essa descoberta parecia parcial, seletiva. Muitas páginas, segundo investigadores, continuam desaparecidas. Fragmentos de uma verdade que poderia abalar estruturas, revelar os nomes daqueles que, por interesse, manipularam, sabotaram e condenaram Moro. O que haveria nessas páginas ocultas? Quais segredos, quais conexões, quais traições? Talvez as que realmente determinaram seu destino. Talvez os códigos que nenhum dos envolvidos queria que fossem revelados, nem as Brigadas Vermelhas, nem os políticos, nem os generais, nem os diplomatas estrangeiros. As consequências da morte de Aldo Moro foram profundas e devastadoras. O Partido Comunista recuou. O sonho do compromisso histórico foi sepultado junto com ele. A Itália mergulhou numa década ainda mais negra, marcada por atentados, corrupção desenfreada e uma crescente crise de confiança nas instituições. As Brigadas Vermelhas perderam o pouco apoio popular que tinham, isolando-se ainda mais do povo. Talvez essa tenha sido a intenção de quem manipulava os bastidores, garantir que o assassinato servisse para enfraquecer os que ousavam pensar diferente. Mas, se você acredita que as Brigadas Vermelhas foram as únicas responsáveis pelo assassinato de Aldo Moro, está profundamente enganado. A responsabilidade se espalha como uma teia maldita e intrincada. O crime organizado que sabia do paradeiro de Moro, mas preferiu permanecer em silêncio conivente. Os serviços secretos italianos, corroídos pela infiltração da loja P2, que sabotaram qualquer tentativa séria de resgate. As potências estrangeiras, especialmente ligadas à Guerra Fria, que viam Moro como uma ameaça à estabilidade geopolítica do Ocidente. Políticos covardes que escolheram o conforto da conveniência sobre a complexidade do diálogo e da verdade. Militares comprometidos com redes paralelas de poder e fidelidades obscuras. E no centro desse emaranhado, a loja P2, silenciosa e invisível, com seus tentáculos enraizados nos jornais, tribunais, quartéis e gabinetes do poder. Foi um crime coletivo, um sacrifício político, um verdadeiro assassinato de Estado. Aldo Moro foi tragado por um sistema que ele mesmo tentou reformar e pagou com a vida o preço de sua ousadia. Imaginar uma política diferente, feita de escuta, mediação e humanidade. Mas, de certa forma, podemos dizer que suas ideias seguem vivas. Elas seguem vivas em cada político que, mesmo pressionado, escolhe o caminho do diálogo em vez da força bruta. Sobrevive em cada cidadão que rejeita a lógica binária do inimigo absoluto. Sobrevive em cada jovem que lê suas cartas e entende que política não precisa ser um jogo de cinismo e morte, mas pode, e deve, ser um exercício de dignidade. Aldo Moro, para muitos, foi um dos últimos homens que tentaram unir a Itália, e foi por isso que teve que morrer. Em suas últimas palavras públicas, proferidas pouco antes do sequestro, deixou um aviso inquietante, profético. Devemos nos preocupar porque formas possíveis de impaciência e de raiva podem explodir no tecido social diante de uma situação que precisa ser corrigida. Trata-se de uma obra de coragem e confiança. O mais importante é viver com dignidade o tempo que me foi dado. E ele viveu. Viveu com dignidade. Morreu com a mesma lucidez com que governou. 55 dias de cativeiro, 86 cartas, 12 tiros no peito, milhares de páginas ocultas.
décadas de silêncio cúmplice e uma lição que resiste ao tempo. A história cobra, tarde ou cedo, cobra, e quando o faz, não poupa ninguém. E então, você gostou do vídeo de hoje? Já conhecia o trágico destino de Aldo Moro? Qual é a sua opinião sobre esses acontecimentos? Deixe nos comentários. A sua participação é sempre bem-vinda. Muito obrigado por assistir até aqui. Confira se está inscrito no canal, ative as notificações e deixe o seu gostei para apoiar o nosso trabalho, combinado? Agora, aproveite o próximo vídeo que separamos para você. Ele já está aparecendo na sua tela. O conteúdo está incrível, é só clicar.